entrar numa live surpresa aqui, mas a gente não podia perder a oportunidade de trazer o caso clínico de uma paciente que eu tenho certeza que pode ser a dificuldade de muitos de vocês profissionais que trabalham com pós-operatório. Bom, essa live vai ficar gravada, então vocês podem no final deixar aí perguntas que a gente vai ajudando vocês a trilhar aí alguns caminhos na condução desse pós-operatório também. Bom, então nós estamos atendendo uma paciente que ela fez lipo de papada dia 18 de novembro e ela veio para mim dia 2 de janeiro, então ela já estava com 40 e poucos dias já. Ela já estava com um processo de uma fibrose bem resistente nessa região do mento aqui. E nós então entramos com toda a parte de terapia manual, a aplicação do taping, de laser, tudo que a gente podia fazer, o uso de órteses para diminuir essa fibrose. E a gente não consegue evoluir com ela. A gente até dá uma melhorada, passa uma semana, 2 semanas, exacerba de novo. E daí nós começamos a se questionar, meu Deus, o que está acontecendo? Que a gente está secando gelo, hoje, né, a gente faz, a coisa não acontece. Pedimos os exames laboratoriais dela e eis que pode ser a raiz aí, né, de um ponto que a gente precisa se atentar bastante e provavelmente seja o ponto que a gente não consiga evoluir com essa paciente. Então eu tô aqui com a Vitória. Então agora ela vai falar um pouquinho para vocês, se apresentar um pouquinho para vocês, quem não conhece ela ainda, e contar um pouquinho, né, da influência desses exames laboratoriais, dessas deficiências nutricionais, juntamente em relação, né, com o processo cicatricial aí, que a gente não está conseguindo evoluir com essa paciente. Olá, me chamo Victoria Mansovics, participo da equipe da Ana Rodrigueiro, sou nutricionista, além de esteticista, e quando a paciente chegou com esse quadro que estava resistente, não estava com uma boa evolução, nós demos esse passo para trás para poder analisar como está esse corpo de forma fisiológica, para que a gente possa reorganizar e fazer o tratamento, dar a finalização da forma como a gente queria. Então, dentro da análise dos exames laboratoriais, ela me encaminhou aqui e foi identificado que ela está com um processo inflamatório exacerbado. Isso por conta de um linfócito aumentado, linfócitos segmentados aumentado, ela está com a parte de leucogramas aumentado, e isso é um marcador de processo inflamatório. Além disso, quando a gente olha a parte de séries vermelhas, a hemoglobina dela, ela tá com uma deficiência de hemoglobina. Inclusive o VCM, que é o volume corpuscular médio, que ele identifica o peso que está essa hemácia, ele está diminuído, marcando uma anemia microcítica. Essa anemia microcítica, ela é determinado por uma deficiência de ferro, uma deficiência de zinco, selênio, vitamina B2, B6, que dá esse marcador também, né? E ferro. E dá esse indício da anemia. E o que isso interfere dentro da fibrose resistente? Primeiro, o processo inflamatório exacerbado, ele estimula essa cicatrização, ela fica contínua. É que na realidade ela está numa fase que ela está num processo inflamatório cronificado. Então é como se a região entendesse que ela tem que produzir colágeno para cicatrizar essa região. E daí ela vai fazendo essa deposição de colágeno de forma exacerbada. Mas e daí o que tem a ver? A deficiência desses nutrientes com a formação desse colágeno também. Aí une 2 fatores assim cruciais: a anemia microcítica e esse processo inflamatório. O processo inflamatório cronificado, ele continua estimulando essa síntese de colágeno. Só que essa síntese de colágeno, ela não está de forma eficiente. Por quê? Para a formação de colágeno, nós precisamos de ferro, vitamina C, precisamos de selênio, de zinco, e essa paciente está com essa deficiência. Além disso, essa anemia microcítica é um marcador de deficiência de vitamina B2. Essa deficiência de B2, ela tem relação com a formação de hemoproteína e a formação de mobilização da ferritina. Então, ela não está com uma oxigenação celular suficiente para esse tecido lesionado,
Além disso, a formação de colágeno, ela não está de forma eficiente, então agora que era para estar fazendo a troca dos tipos de colágeno, ela não está fazendo de uma forma regular. Porque nesse tempo, agora ela está com 4 meses de pós-cirúrgico, então ela já era para estar numa fase de remodelamento, onde a gente tem a troca do colágeno tipo 3, que é um colágeno mais espesso, menos flexível e menos resistente, para um colágeno tipo 1, que dele é mais fino, mais flexível e mais resistente. Então ele está com uma desorganização exacerbada ali, né, nessa produção de colágeno, e onde a gente não consegue evoluir, né, porque a gente está dando um estímulo adequado, mas a parte biológica dela não está legal. Nós entramos em um outro fator também, que a paciente ela tem 57 anos, então o consumo proteico dela já está diminuído. Além disso, a questão de absorção e digestibilidade dessa proteína, ela também fica desorganizada. Então essa proteína que era para ela consumir, fazer as absorções dos aminoácidos e ser utilizado a lisina e a prolina para uma formação de colágeno de forma mais eficiente, não acontece, porque já tem um déficit de consumo proteico, aí essa lisina e essa prolina, que era para ela hidroxilar com a vitamina C, com o zinco, com o ferro, ela não consegue formar. Então esse colágeno que era para formar de uma forma mais nutritiva, mais efetiva, ele está desorganizado. Então aquilo que era para estabilizar, controlar, ele ainda está com gatilhos desordenados e de processo inflamatório. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar numa equipe multidisciplinar, entender a relação realmente, né, de você fazer um preparo desse paciente para ir para uma cirurgia. Depois da cirurgia também ficar muito atento a esses exames, às vezes até repetir esses exames, porque é onde a gente começa, a gente faz as terapias, as melhores terapias que a gente tem, usa os recursos mais tecnológicos que a gente tem também no pós-operatório e a paciente não evolui. Então a gente muitas vezes precisa dar esse passo para trás, entender onde que está o erro para que a gente consiga evoluir com essa paciente. E hoje eu vejo assim, na realidade, quem não das mulheres são imediatistas. Então muitas vezes a gente vai num profissional e a gente fala assim, eu acho que ainda não é a hora, precisamos fazer isso, equilibrar, né, o tecido metabólico, né, o seu terreno biológico, para aí poder evoluir para uma cirurgia. Então eu falo, não adianta a gente pegar a semente mais tecnológica e plantar ela na areia ou jogar ela no cimento, ela não vai frutificar. Então quando a gente fala em cirurgia plástica, quando a gente fala em processo cicatricial, esse terreno biológico está muito preparado, a recuperação é muito mais rápida, né? A gente diminui essas intercorrências, porque daí a paciente foi fazer uma cirurgia para passar as festas de final de ano bem, né, com a autoestima mais elevada, e no final de tudo ela passou se escondendo, passou mais deprimida ainda. Porque esse processo inflamatório, ele acaba deixando a região com mais edema, a região fica mais vermelha. Então aquela pele que era para ela passar por... não parecia que eu fiz um procedimento, eu só queria melhorar, mas eu não queria mostrar que eu tinha feito, já fica mais visível, porque tá mais inchado, tá mais vermelho, aquela cicatriz que era pra estar bem clarinha, numa recuperação melhor, ela tá bem vermelha, a fibrose ela fica mais resistente, então ela não... O tecido que era para fazer uma mobilização mais perfeita, melhor, ele já fica um tecido que quando se movimenta, ele aparenta aquela retração de tecido. Porque daí a gente entra, além da esteticamente falando, da irregularidade do tecido, a gente tem muita limitação de movimento. Então a paciente que não consegue fazer hiperextensão de pescoço, às vezes a paciente começa a ter muita dor de cabeça, dor no trapézio, aqui nas costas que ela não tinha antes. Então é um leque, né? É um combo de coisas que vai se acarretando, não simplesmente pensando na irregularidade do tecido esteticamente. Hoje, como que a gente vai reverter esse quadro e entrar com uma abordagem nutricional? Primeiro, eu vou trabalhar com a paciente essa questão do equilíbrio proteico. É claro, não tem como eu passar para ela, olha, a partir de hoje você vai consumir a mais dessa quantidade de proteína que ela não está habitual. Então, gradativo, a gente vai melhorando esse consumo proteico. Além disso, a gente vai melhorar a questão de processos inflamatórios. Além da realização em cabine do ILIB e do laser, para poder melhorar o processo inflamatório sistêmico, a gente entra com a alimentação para a evolução disso, para melhorar o quadro de
de inflamação, a gente precisa filtrar o tipo do alimento. Então a gente vai para um alimento mais de descascar mais e desembalar menos, vai entrar com alimentos mais naturais, alimentos antioxidantes, para poder fazer esse equilíbrio. Vamos entrar com alimentos que vão facilitar essa digestibilidade proteica, porque não adianta nada a gente aumentar o consumo de proteína se ela não estiver absorvendo e o trato gastrointestinal fazendo essa absorção de forma correta. Além disso, as suplementações, o exame que ela me mandou é só hemograma completo, então ele é muito raso. Para ter um diagnóstico preciso sobre uma deficiência de ferro, eu preciso de uns exames mais completos, então eu vou passar um exame mais a fundo para poder identificar. E frente a esse exame, a gente traça os passos de uma suplementação endovenosa de ferro, uma suplementação endovenosa de complexo B ou uma intramuscular de B12. Será que ela também não está com uma deficiência de B12 e por isso diminui a oxigenação de tecido? Porque o ferro, ele transporta oxigênio e como ela está deficiente, será que está sendo nutrido tanto aporte de oxigênio quanto aporte de nutrientes mesmo para essa região que está com processo inflamatório? Então, a gente vai agora dar esse passo para trás para preparar esse organismo para estar recebendo os estímulos terapêuticos e da fisioterapia, porque senão é murro em ponta de faca. Você dá o estímulo, ela sai da clínica bem, uma semana ela tá bem porque o tecido ainda tá fazendo essa recuperação da região, mas quando ela retorna com 15 dias, o processo já reverteu e já tá pior do que quando ela saiu daqui. Então é por isso que a gente precisa dar esse passo para trás para que a gente possa ter uma finalização do quadro de forma eficiente e satisfatória para o paciente para aquilo que ele buscou dentro da cirurgia. E claro, né, gente, a gente tem que pensar que tudo isso tem que ser de uma forma muito leve. Não adianta a gente descarregar tudo isso em cima do paciente, porque vai ser um choque muito grande. E a gente sabe também que o fator emocional é muito decisivo no processo cicatricial. Então, lógico, a gente tem que ir agregando isso aos poucos de uma forma leve, para que toda a dinâmica também de alimentação ali esteja coerente, né, com a alimentação familiar também. Então, dar essa orientação muito pontual para o paciente, para que ele tenha consciência e agregando, né, e modificando aos poucos, isso também é muito importante. Então, tem que ser um processo leve e consciente. Sim. Acho que era isso, né? Era um caso que eu acho que pode ser o caso de muitas pessoas aí, às vezes a gente, ou de outras situações, não só da lipo de papada, mas de uma lipoaspiração, num paciente que está com uma deiscência de cicatriz aí, não está com dificuldade de cicatrizar. Então a gente pode ligar um alerta aí para entender um pouco mais desses exames laboratoriais, pelo menos o hemograma, que é o básico e que todo profissional da área da saúde tem que ter o mínimo de conhecimento possível para ter uma condução de processo cicatricial. Bom, então você que deseja receber mais informações, ficar por dentro de mais assuntos, né, do pós-operatório e desses exames laboratoriais, a relação desses exames laboratoriais, a parte nutricional com o processo de reparo tecidual, já segue a gente aí, já entra lá, clica em seguir, que a gente vai estar trazendo casos reais para vocês, que também pode ser a sua dúvida. E acho que é isso, né? Então ficamos por aqui. Até a próxima. Beijo. Como que eu saio aqui?